e olha como o nosso inconsciente é sábio, quando a gente treina, por isso que eu falo da importância da meditação, a gente recebe de bandeja tudo aquilo que a gente precisa alquimizar. Eu já percebi imediatamente que o masculino, né, que eu tinha que trabalhar algo com o masculino. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. E eu fui vivenciar essa cura. Essa semana foi uma semana de grande cura para mim, né? E por isso está sendo lindo eu também gravar essas curas com você quando eu falo do arquétipo do pai, o arquétipo do masculino, do seu pai interno, além do seu pai externo. Assim como da mãe, do feminino, é o que eu vou falar sobre os arquétipos de riqueza hoje. Porque por que a gente empobrece e não enriquece com arquétipos de riqueza? Porque a gente não traz a potência da nossa riqueza interna, o nosso potencial masculino, o nosso potencial feminino. É isso que traz a base para a gente manifestar a nossa realidade, tá? E ali, o que acontece? Se você vive total distorção, desconexão desses arquétipos de base, você não consegue agir, que é ao lado do masculino, e você não consegue se abrir para receber, para nutrir, para pertencer, para merecer, que é o aspecto do feminino. E isso acontece com muitos clientes meus. Eu vou dar outros exemplos aqui para vocês. Por quê? Ah, Lara, mas como que é isso do masculino e do feminino? Eu já falei também muito para vocês sobre nós temos centros energéticos e temos canais energéticos, temos as nadis, né? Idas, Pingala e Sushumna, que são um lado, outro lado e o canal central, né? Não vou aprofundar sobre isso, mas isso nos mostra que um simboliza o feminino, o outro o masculino e o centro, a manifestação nossa, tá? Inclusive no centro se expressa desde a nossa criança, adolescente, adulto, sábio, masculino e feminino a gente expressa o ser pleno, quem nós somos, que é o que eu estou trabalhando nesse projeto, que é o que eu venho experimentando. Quando eu estou desconectada da força desse masculino e do feminino, seja por desafios, tá? Os seus pais fora de você, se você conheceu, não conheceu, o que quer que tenha acontecido de dor ou não, são símbolos, tá? São símbolos de como está o seu relacionamento com o masculino e feminino interno. E é tudo dentro de você. Não significa que você passar por uma grande cura com esses arquétipos de base de riqueza, para que a riqueza se expresse em você, você tem que estar todo o tempo, se você vivenciou muita dor, por exemplo, com seu pai, com a sua mãe, você tem que estar todo o tempo lá com ele, tem que estar pedindo perdão, não é sobre isso. Você muda dentro e tudo fora de você muda naturalmente. Então, por exemplo, se eu não tivesse, eu tracei um objetivo claramente, já começa daí que muita gente nem sabe o que quer. Chega para mim, por exemplo, numa sessão, e fala, o que você, eu quero riqueza, eu quero, o que é riqueza para você? Tá? Eu quero ser milionário, eu quero ser bilionário. Você se sente, você tem esse valor compatível, você gera, emana o equivalente a milhões, a bilhões. Porque a pessoa, se ela não se sente, se ela não tem esse valor, não vibra essa frequência, e ela já bloqueia em todas as crenças, chegando ali na escassez, de tudo aquilo que ela traz, não vai manifestar, expressar toda essa riqueza fora. É dentro para fora. Então, você ter essa clareza, você saber onde você quer chegar e você se abrir para essa alquimia, para essas catarses, é o que vai fazer os arquétipos de riqueza funcionarem para você enriquecer. Então, por exemplo, um cliente meu, né, chegou com objetivo financeiro super arrojado e arquétipos bem arrojados também, como águia, Zeus, né? E quando se conectou com essas frequências, vivenciou uma grande crise, inclusive financeira. E empobreceu com arquétipos poderosíssimos, sim, de riqueza. Zeus, Júpiter, fala sobre fluidez, abundância, de entrar no fluxo da abundância, Deus dos deuses, né? Deus dos céus. Então, o que acontece? Só que Zeus, o Júpiter, dentro da astrologia, né? Ele fala da conexão com a própria verdade. E aí o que acontece? Começou a aparecer um monte de verdade de a pessoa não estava conectada com o que ela amava, não trabalhava com o que ela amava. Começou a vir várias coisas dentro, né, para que houvesse um alinhamento com a própria verdade. A águia, antes de trazer aquela visão, ela tem que limpar tudo aquilo que é incompatível com aquela frequência tão elevada, arrojada, com aquela visão do espírito. E quando eu fui conversar, né, e fazer ali a adequação dos arquétipos apropriados, eu tive uma conversa, né, sobre pai e mãe, e observei que essa pessoa carregava crenças de muita escassez provenientes de pai e mãe. E estava ali ainda. E esse cliente não tinha olhado para isso, não tinha transmutado, vibrava aquilo. Então, como que a pessoa vai expressar uma riqueza, ver resultados financeiros
Mesmo com águia, mesmo com Zeus, mesmo com ouro, mesmo com trigo, mesmo com diamante, se ela vibra a pobreza, se dentro dela está as falas do pai e da mãe de que o dinheiro é difícil, de que tem que ralar muito para conseguir alguma coisa na vida, de que tem que acostumar, porque é assim mesmo. O que acontece? Essa pessoa muito conseguia, às vezes, as coisas, mas gastava tudo, não geria o dinheiro, porque estava desconectado do valor. E dinheiro, riqueza financeira é valor. Se você se conecta com esse dinheiro, você pode ver os bilionários, né? Os milionários, multimilionários, eles sabem o valor do dinheiro. Eles não rasgam, eles não jogam, eles investem, eles multiplicam. Pegam todo o dinheiro que chega, faz multiplicar. E, inclusive, gera valor na vida de muitas, milhões de pessoas, e por isso são milionários e bilionários. Então, olha só, se você tiver e mantém essas crenças, e geralmente, gente, você é uma oitava, a gente vai passando por oitavas, tá? Por isso que eu estou propondo essas meditações nesse projeto, porque é um primeiro passo que você pode dar. Se você não tem clareza, se você tem dificuldade de entender o que está acontecendo, por que sua vida não flui, que seus resultados não acontecem na área financeira ou nas outras áreas, o primeiro passo é você olhar para dentro de si. E a meditação é poderosa para isso. Eu vou trazer meditações guiadas. Você olhar para como que está a conexão com seu pai interno, com a sua mãe interna. Passar por uma alquimia, pode ser que seja muito doloroso, pode ser. Muitas pessoas também chegam para mim falando: eu não consigo me conectar, não consigo perdoar, não consigo. E depois de conectar com pai e mãe, a conectar com todas as suas fases e faces, com a sua criança, pessoas com a mesma fala também. É inacessível para minha criança. Como que é inacessível? É você, está em você. Você está bloqueando, é um bloqueio. Como você quer enriquecer sem aceitar a totalidade de quem você é? Sem aceitar a criança que você foi, sem acolher, ressignificar as dores dessa criança. Se for rejeitada, tudo bem, é você que vai dar colo. Se apanhou muito, se teve falta, você vai dar, vai nutrir, vai cuidar e vai fazer toda a diferença aqui e agora, acolhendo a mãe, integrando essa criança, mostrando para ela que é você que vai dar tudo o que ela precisa e juntos vocês vão enriquecer. Gente, é assim. Esse é o processo alquímico. Agora, a maioria das pessoas quer o quê? Não, eu vou pegar lá, vou pegar a águia, eu vou pegar o ouro, vou pegar o diamante, vou pegar, pega 200 arquétipos de riqueza, né? Enche de trigo a casa inteira. Já teve cliente que chegou que tinha dólar na cama, assim, aquela coxa de dólar, e tinha ouro, e tinha trigo, e tinha dourado na casa inteira, e não, nada acontecia. Aí o arquétipo não funciona? Não. Simplesmente o arquétipo traz a frequência e escancara a pobreza que está dentro de você. Mostra o que você tem. E aí, por isso que muitas vezes empobrecer com arquétipos de riqueza. Porque antes de você chegar lá e fazer toda essa alquimia e começar a se sentir merecedor, valoroso, pertencente, capaz, valoroso o suficiente, né? Para gerar, produzir, receber, né? E fazer e realizar também toda essa riqueza, você tem que olhar para toda essa pobreza, para toda essa escassez e mudar isso. Então não adianta fechar os olhos. Eu poderia ter sentido todo aquele desconforto, e é assim que a pessoa adormecida e que vive na ilusão de que o arquétipo tem que fazer tudo sozinho. Eu poderia ter conseguido começar a sentir aquela angústia. Tá difícil, ai, que é isso, meu Deus, ou eu vou no médico, ou eu tô achando todo síndrome do pânico, que eu vou morrer, vou pro médico e vai tudo, jogo tudo no corpo e finjo que nada aconteceu, que eu não tenho nada que trabalhar na minha psique. Aí eu ia sabotar o arquétipo, o resultado que eu almejo financeiramente. Ou então eu poderia, meu Deus, ai que horrível, o que é isso? Vou assistir televisão, peraí, deixa eu colocar aqui. Vou assistir 2, 3 dias, maratonar série, vou me entorpecer. Ou então é agora que é meu pote de sorvete que eu vou pegar e vou comer sorvete e chocolate, ou seja, vou entorpecer para não sentir as catarses que eu tenho que sentir para chegar lá no objetivo almejado. Então, eu poderia ter feito isso, poderia. Aí eu não ia chegar em lugar nenhum, ia falar o quê? Nossa, eu tracei um objetivo super arrojado. Eu sei, gente, que vai demorar um tempo para eu chegar lá. Só que eu tô pagando por isso, eu tô vivenciando o processo fazendo alquimia. Entendeu? Só que se eu não fizer nada e se eu esperar que o arquétipo sozinho faça um milagre, eu vou continuar sempre o quê? A maioria da humanidade, vitimista, dramático, dependente, responsabilizando, culpando o pai, a mãe, todo mundo. Eles têm responsabilidades, ele tem, mas te deram a vida. A grande sabedoria da Bíblia, né, que falam lar, pai e mãe, quando você se conecta e cura, se conecta com o masculino e feminino interno, você
liberta o seu pai e sua mãe para ser quem eles são, deixa eles viver a vida deles e você viver a sua. Você se empodera do potencial do masculino e feminino dentro de você, do seu pai e da sua mãe, entendeu? Respeitando e liberando seu pai e sua mãe, entendendo que eles, antes de tudo, são homens e mulheres, e você se potencializa com poder de ação do masculino, e por isso que eu gosto tanto de trazer dentro da astrologia, né? O Sol e Lua são grandes símbolos. A vida manifesta aqui nessa Terra, em nós, no nosso corpo, existe porque existe Sol e Lua. Se não tiver o Sol iluminando, trazendo vida generosamente, né? Milhares de raios solares ali fecundando, inclusive a Lua, que cria um campo eletromagnético, como se fosse um grande útero, fecundando ali, gerindo e gestando as águas que estão aqui nessa Terra, não haveria vida aqui na Terra, sem Sol, sem Lua. Não haveria campo magnético, a gente não poderia viver aqui. A Terra é filho de Sol e Lua nessa abordagem astrológica, né? E nós também. Então, eu trago sempre esses símbolos. Viva uma cura com Sol e Lua, com masculino e feminino dentro de você, e automaticamente você vai se potencializar desse grande poder disponível em você. E tudo fora, inclusive o relacionamento com seus pais, vai mudar. Como eu falei, não precisa estar todo dia junto, tudo bem, eles são diferentes de você, tem as escolhas deles, que você entende como equivocadas, deixa ele viver e você vive a sua, mas sem ter grandes mágoas, potencializar grandes rejeições. Passe por essa cura. Isso, gente, traz uma riqueza que é assim inestimável, que não tem nem como, é imensurável, tá?